Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem essa dúvida, né? Eduardo, quanto que eu preciso investir para começar meu negócio? Quanto que eu preciso investir para começar meu negócio, né? Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre investimento. Quanto que você realmente precisa colocar no negócio para ele te trazer retorno. E, além disso, nós vamos falar quem pode abrir empresa e quem não pode abrir empresa nesse momento, tá bom? Qual que é a diferença de você trabalhar home office ou de você ter uma empresa, um local físico igual a gente tem aqui? Aí eu vou mostrar isso em detalhes para vocês, que eu acredito que vai fazer diferença para você não tomar uma decisão errada ou você não tomar uma decisão certa também, tá bom? Então fica com a gente aí até o final que tem muito conteúdo aqui para vocês. Na aula de hoje, vou repetir aqui para quem está no YouTube e não escutou, né? Na aula de hoje eu vou falar quanto você precisa investir para começar de verdade o seu negócio na área da construção civil e realmente começar a ganhar dinheiro, né? E eu vou te falar também se você precisa abrir uma empresa, se você pode começar home office, o que você precisa para decidir, tá bom? E eu vou te explicar o porquê que é importante você saber isso e como e quando, principalmente, né? Quando é legal você abrir um escritório. Porque é o seguinte, eu vejo muitas pessoas olhando para a minha empresa, olhando para a quantidade de funcionários, a quantidade de obras e falar, eu tenho que ter uma empresa para me conseguir obras. Na verdade, ter escritório ou não é um determinante, tá? Não é um fato determinante. Quem tem escritório tem obra, quem não tem escritório não tem obra. Não é isso, não é assim que funciona. Não sei se vocês perceberam, mas o mundo está mudando. Grandes empresas trabalham home office. Então não é obrigatório você ter um negócio físico, um escritório físico. Hoje eu faço muita reunião com o cliente via Zoom, via internet. E é da mesma cidade que a minha. Mas é por mais comodidade. O cara chegou em casa cansado, ao invés dele ter que deslocar da casa dele até meu escritório, cara, vamos fazer uma chamada de vídeo, a gente troca uma ideia, conversa e já resolve. E o que passou a acontecer? Passou a acontecer que as chamadas de vídeo, a gente fala realmente o que é necessário, as informações que o cliente precisa saber e meu dia tornou-se mais produtivo. Eu consigo resolver um detalhe que antes eu precisaria de uma hora e meia com o cliente, né, no meu escritório. Hoje eu resolvo em 20 minutos, 30 minutos pela chamada de vídeo. Porque a gente se torna mais objetivo. Cara, a gente abriu essa sala aqui para a gente falar sobre o que precisa ser falado, sobre sua obra, sobre seu projeto, sobre determinada coisa. Então a gente vai ser mais objetivo. E a gente colocou isso no escritório, então eu tenho escritório e eu faço reuniões via Zoom. Manda o link para o cliente abre lá e a gente troca ideia. Está acontecendo muito isso. Isso é uma tendência. Isso ficou mais forte agora por conta da pandemia, mas isso é uma tendência do mundo se adequar a isso. Realmente ficar assim. Muita gente está mudando. As coisas estão mudando. A gente está começando a atender os clientes pela internet. As coisas estão evoluindo. E a gente tem que ficar atento a essas evoluções. Você vai deixar de atender o seu cliente porque hoje, por conta da pandemia, não está podendo fazer reuniões, não está podendo se encontrar presencialmente. Você vai deixar de atender seu cliente, deixar de realizar o sonho dele, deixar de fazer o projeto dele, deixar de faturar por conta disso. A gente tem que buscar as soluções. E uma das soluções é reunião online. Pelo YouTube aqui, ó, tem uma galera me assistindo também e eu estou fazendo a transmissão pelo Zoom. Eu ligo o meu Zoom, faço uma conexão com o YouTube através de algumas chaves ali de informações e transmito a reunião no YouTube. Se o cara quiser fazer uma reunião com a equipe dele toda, ele pode fazer uma reunião dessa forma, se ele tiver uma equipe muito grande. Então hoje as ferramentas estão extremamente importantes, a gente tem que usar elas a nosso favor, né? Elas estão aí disponíveis, então a gente tem que usar elas. Quanto que você precisa realmente investir no seu negócio para começar a faturar, para começar a ganhar dinheiro? Seguinte, o que é isso de quanto que você precisa investir?
para a gente descobrir isso, para a gente descobrir realmente o valor, né, o preço que a gente tem que pagar para começar a trabalhar com construções, com obras, com projetos, eu preciso que você entenda o seguinte: isso aqui é um estudo que você precisa fazer da sua atual situação. Então isso aqui é um planejamento, você vai planejar o que você vai fazer nos próximos 6 meses, nos próximos 1 ano, nos próximos 12 meses. Então isso é um planejamento, é um estudo. Você precisa se planejar. Cara, eu quero montar escritório, beleza, mas quando eu vou montar o escritório? Eu vou montar o escritório mês que vem? E aí? Eu posso montar um escritório mês que vem? Eu tenho a demanda de clientes necessária para mim montar um escritório mês que vem? Eu vou falar para vocês alguns parâmetros que eu usei na hora que eu fui montar meu escritório. O que isso não é? Isso aqui não é uma fórmula mágica que eu posso passar para você agora, a mesma vai funcionar para todo mundo. Não, a King está numa etapa diferente do negócio do Pedro, do negócio da Aline, do negócio do Kaique. Cada um está em uma etapa diferente da evolução. A evolução é uma escada, vários degraus existem, né? Talvez você está no primeiro, talvez no 10º, no 20º, no 100º. Não sei em qual degrau da escada que você está. Então, eu vou fazer a referência sempre aqui para você olhar para o seu negócio e falar: cara, eu estou nessa situação, eu me encontro nessa situação. E aí você, no final dessa live, vai me falar: Eduardo, hoje então eu tenho que trabalhar home office. Ou então, não, eu estou preparado para abrir empresa. Ou então você vai falar assim: cara, eu posso abrir uma empresa, só que eu prefiro home office, ficar home office. Ou você vai chegar no final dessa live e vai falar assim: Eduardo, eu abri a empresa então no momento errado. Ou abri a empresa sem estar preparado. No final da live eu quero que vocês me falem isso. E eu vou fazer vocês entenderem, cada um de vocês, realmente se está no momento, se não está, e quanto que vocês precisam investir para poder começar a pensar em montar uma empresa ou então expandir a sua empresa, ou se o certo mesmo é ficar home office. Então isso aqui, pessoal, é o seguinte: é um planejamento que vocês vão fazer para os próximos 6 meses e para o próximo 1 ano. Na aula de ontem, na live de ontem, a gente fez um planejamento de faturamento. Quem estava na live de ontem? Fala eu aí. Então ontem a gente fez um planejamento de faturamento e aí eu mostrei para vocês como que você calcula a quantidade de clientes que precisa atender para faturar o que você deseja. E na aula de hoje eu vou te mostrar como e por que, né, fazer para montar um escritório. O planejamento para você poder montar o seu escritório. Então vamos lá, isso aqui não é uma fórmula mágica, tá? Não é lei, não é regra. Cada um vai ter o seu jeito de montar. Cada um vai ter o seu jeito, os seus valores. Cada um vai ter uma forma diferente de realidade, tá? A minha realidade não é a mesma da sua, a sua não é a mesma do nosso colega que está aqui também. Então, cada um tem uma realidade diferente, beleza? Então, vamos lá. Cara, por que fazer isso aqui? É o que eu falo o seguinte: quando você vai começar, você pegou um cliente, fechou o contrato com o cliente, você já começa indo lá no terreno, fazendo a limpeza, marcação e execução da fundação? Ou você começa no projeto? Ou ainda no briefing, né? Na reunião com o cliente para ver o que ele deseja ter nesse projeto, o que ele deseja de construir naquele lote, o que ele deseja de casa, quantos quartos, sala, cozinha, banheiro. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, primeiro existe a etapa do planejamento para depois em etapa da execução. Então aqui nós estamos na etapa do planejamento para quem está home office decidir em que momento será a hora de montar um escritório físico, se assim desejar. Então, como a gente pega um cliente e na hora de executar a obra dele, a gente sempre começa pelo projeto, faz primeiro o projeto arquitetônico, depois os projetos complementares, a gente sabe que tem uma sequência, na obra também a gente tem uma sequência de execução, não tem como eu começar uma obra pelo reboco. Não tem como eu começar uma obra pela alvenaria sem ter feito a fundação.
E aí muita gente, eu vejo, o cara sai da faculdade hoje, não tem nenhum cliente e vai lá e monta um escritório. Olha para você ver, a minha irmã, meu cunhado, minha esposa, várias pessoas da minha família são dentistas. E aí, se um dentista ele não trabalha para outra pessoa, para outro consultório, ele vai querer trabalhar para ele mesmo. Para o dentista trabalhar para ele mesmo, ele sim vai ter que abrir um consultório. Não tem como um dentista fazer um trabalho home office, porque precisa da cadeira, do equipo que chama, dos equipamentos, de tudo mais, e tem que ser ainda passar pela vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem que aprovar isso. Então nós somos privilegiados porque nós não somos obrigados a fazer um investimento para poder trabalhar. Um consultório odontológico hoje, eu andei fazendo orçamento esses dias para montar um para minha esposa, não fica menos que R$60 mil. Uma sala, um equipamento. Então, de cara, o dentista sai da faculdade, eu vou montar meu negócio, beleza, aqui ó, 60 mil, 70 mil, dependendo do tipo de local e equipamento que eles forem comprar, é impossível fazer com 60 mil. O Wagner falou que não é possível fazer obra home office. É claro que não, né, Wagner? Mas você não precisa ter escritório para você ir lá e executar a obra para o seu cliente. Então, nós podemos fazer isso. Nós temos essa vantagem. Então, é interessante a gente poder usar disso, tá? Quando eu comecei meu negócio, foi 1 ano e meio trabalhando home office. Comecei em 2015, 2016, metade do ano de 2016 que eu fui abrir o escritório. Antes disso eu não abri escritório. Por quê? Eu fazia tudo em casa, eu tinha um computador, eu tinha uma impressora, eu tinha um quadro branco onde eu escrevia minhas coisas e pronto. Eu fazia o planejamento, gestão da obra, orçamento, atendimento ao cliente eu fazia na casa dos meus pais, que nem era a minha casa. E não tinha uma salinha home office não, era a mesa de jantar mesmo ali, ó, que era o meu escritório. Muita gente fica nessa dúvida, Eduardo, quando abrir um CNPJ, quando trabalhar na pessoa física? Olha, vamos lá, fiz um levantamento aqui rápido de custos para você ter uma ideia do que é ter uma empresa. Somente a abertura do CNPJ, você vai pagar aí entre R$1.000, R$1.200, até uns R$1.500. Então a gente já tem um custo aí de R$1.500 na abertura. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo custo fixo, custo mensal, custo anual, custo semestral. Toda empresa existem custos fixos, que é custo que você paga todo mês, custo anual, que você paga, por exemplo, CREA, paga prefeitura e tudo mais. E existe alguns custos que são variáveis. O que é um custo variável? Eu peguei um projeto para me poder elaborar. E aí, por eu ter pegado esse projeto, eu vou ter que tirar RT. Então, eu preciso pagar RT. Então, é variável. Quando tem projeto, eu pago RT. Outro item variável, um custo variável. Eu preciso plotar os projetos para entregar para o meu cliente. Então, eu preciso pagar a plotagem desses projetos, que aí vai ter um custo disso também. Sei lá, de R$50, R$30, a RT de R$100, R$200. Então, esse custo varia de acordo com a demanda, né? Se tem serviço, tem esse custo. Se não tem, não tem o custo variável. Mas o seu negócio, algumas coisas, você vai ter que pagar mesmo home office e mesmo se você tiver empresa. Mas vamos lá, vamos falar primeiro aqui da empresa. O cara que quer montar uma empresa, um escritório, né, e abrir um CNPJ, o primeiro custo é de abertura da empresa. Para ele ter um CNPJ, ele vai pagar aí na faixa de R$1.200 a R$1.500. E aí vem aluguel. Quanto que é um aluguel hoje? Aqui para vocês terem ideia, eu pago R$1.800 de aluguel. CNPJ é um custo uma vez só. Você abriu o CNPJ e pronto. Você só vai pagar de novo
quando você quiser fazer alguma alteração no seu contrato. Custo anual, todo ano eu tenho que pagar o CREA. E aí, se eu tenho empresa registrada no CREA, eu tenho que pagar o meu CREA de engenheiro e eu tenho que pagar o CREA da empresa. Eu tenho 2 empresas, o meu CREA e o CREA do meu sócio, são 4 CREAs que a gente paga no ano. Então você tem que pagar o CREA anual, que é na faixa de quê? R$600 mais ou menos? Se você tiver empresa, mais R$600. Se você não tiver empresa, é somente os R$600. Uma vez R$600. E aí vem, né? Por você ter um local físico, um aluguel, você vai pagar água. Quanto que paga de água? Sei lá, uns R$60, R$70, R$80? R$70, vamos pôr aqui. Energia. Energia aqui vem em média R$180. Ah, você tem que pagar o contador, tá? Todo mês pagar um contador. Se você tiver uma empresa só, sem funcionário, tá? Porque se tiver funcionário, a folha de pagamento ali, esse trabalho de gerar folha de pagamento, olerite e tudo mais, o contador cobra mais caro. Então você vai pagar um contador aí na faixa de uns R$600 a R$700 se não tiver funcionário. Aí você monta um escritório. Cara, você montou o escritório. Você tem que fazer uma decoração, uma iluminação. Você tem que fazer móveis, comprar cadeira, às vezes comprar equipamento. Então você tem que fazer um mobiliário, que a gente chama, né? Tem que ter um mobiliário. Você vai gastar de mobiliário aí na faixa de, sei lá, a gente quando montou gastou tipo uns 10 mil. Mas vamos pôr de 3 a 6 mil reais. Tá? Isso aqui é uma vez só, o mobiliário. E aí vem internet, né? Todo mês tem que pagar a internet. Telefone, que aqui a gente paga R$130. E aí vem a limpeza, material de limpeza, a moça para vir fazer a limpeza, o rapaz, né? Que a gente paga mais R$400, porque ela vem uma vez na semana, R$100 por vez. Então limpeza, R$400. E a gente combinou desse jeito o material por conta dela, então ela traz o material. Isso se você não tiver funcionário. Se você tiver uma recepcionista, alguém para atender o telefone, alguma coisa, é mais um salário aí, né? O salário mínimo hoje está na faixa do quê? R$1.000, mil e poucos reais. Então você já vai ter esse salário aí para colocar. Um investimento que a gente fez aqui quando mudou de escritório foi na parte de segurança. A gente tem 6 câmeras aqui no escritório, cerca elétrica e tudo mais. A gente gastou mais ou menos na faixa de R$2.500 de segurança. Eduardo, é um investimento porque imagina se rouba aqui, eu tenho um depósito de material dentro do meu escritório, tá? Eu já filmei algumas vezes, não sei se vocês já viram, mas eu já fiz alguns stories mostrando o depósito que a gente tem e ali dentro tem muito material. Então eu preciso ter essa segurança, né? Cerca elétrica, concertina, câmera, né, para poder evitar qualquer tipo de problema aí. Então a gente tem uma série de custos quando a gente fala de uma empresa. O contador é mensal, tem que pagar o contador mensal na faixa de R$600, tá? Aqui a gente paga 900 porque são 2 empresas. Mas você vai encontrar contador mais barato aí, talvez você encontre 350, 400, depende, mas é nessa faixa. Segurança, R$2.500 a gente gastou. Limpeza, R$400 por mês. CREA, R$600 pessoa física, mais 600 pessoa jurídica. CNPJ, para você abrir empresa, R$1.200 a R$1.500. Aluguel, eu pago R$1.800, mas você pode achar uns mais baratos, 900, 800, depende do tamanho do imóvel. Água, R$70. Energia, R$180. Contador, R$600. Mobiliário, né, que é mesa, decoração, cadeiras, coisas de escritório mesmo. Gastei de 3 a 6 mil reais, pus aqui um custo de 3 a 6, mais telefone e internet de 130. Isso aqui é se você for montar uma empresa, montar um escritório físico, igual eu tenho aqui. Eduardo, eu quero trabalhar home office, tá? O que eu tenho que pagar? Cara, desses custos aqui, o que eu falo? Você vai ter que pagar telefone e internet, uma internet boa para poder trabalhar. Mobiliário, cara, uma mesa boa e uma cadeira confortável. A energia, talvez da sua casa vai aumentar um pouco, mas você já pagaria a energia. O telefone é a mesma coisa, talvez você já pagaria uma internet. Você vai comprar um pacote melhor apenas para poder
você não passa raiva com a internet, né, lenta, na hora da conexão com o seu cliente, na hora de fazer uma reunião online e tudo mais. Seria mais nesse sentido. Contador, se você não tiver um CNPJ, não precisa pagar, não tem, né? Água, você já consome água na sua casa, trabalhando em casa, acho que vai aumentar pouca coisa, né? Aluguel, não tem aluguel. Se você não quiser abrir um CNPJ, não tem o custo do CNPJ. O CREA, você tem que pagar o seu CREA, pelo menos o seu CREA, né? R$600 no ano. Limpeza, a sua casa já é limpa, né? Alguém limpa a sua casa, ou você ou outra pessoa. Então, esse custo aqui de uma pessoa vir de fora para limpar a sua casa, eu acho que você não tem, a não ser que você já paga alguma pessoa para fazer a limpeza. E a segurança da sua própria casa, né? Não sei se você mora em apartamento, se você mora em residência. Então, assim, tem alguns custos a mais quando a gente fala em montar a empresa. Eu coloquei aqui alguns marcos para você estabelecer, algumas metas para você estabelecer e aí você visualizar se está na hora de você montar um escritório ou não. Eu acredito que você precisa trabalhar home office para você fazer uma reserva financeira de 6 meses. Como assim, Eduardo? Reserva financeira de 6 meses. Um exemplo, nós vamos gastar aqui para abrir empresa, sei lá, R$3.000. E você vai ter um custo fixo mensal de mais R$2.000. Você tem que fazer uma reserva financeira, então, de R$3.000 mais 6 vezes de R$2.000. Então, ficou R$15.000 no total. Coloca como meta, cara, daqui 6 meses eu quero abrir o meu escritório. Então, eu tenho que juntar R$15.000, R$3.000 eu vou usar para abrir minha empresa e mais R$2.000 para me manter 6 meses o meu escritório, pagando aluguel, água, contador, energia, internet, limpeza. Então você precisa estipular essa meta para você. Escreve aí agora, daqui quanto tempo que você quer abrir o escritório, tá? Eduardo, eu quero abrir o escritório então daqui 1 ano. Na metade do ano que vem eu quero estar com o meu escritório. Então beleza. E aí você precisa juntar durante esse 1 ano o valor equivalente a quanto que você gastaria em 6 meses de escritório. Contador aqui eu coloquei R$600, mas varia de cidade para cidade, aí, de contador para contador. Não sei se vocês já repararam. Mas o mercado da construção civil, ele oscila muito. Ele é muito... Tem mês que está muito bom, tem mês que está ruim. Tem mês que está muito bom, tem mês que está ruim. Tem mês que está bom, tem mês que está ruim. Então, você tem que fazer esses 6 meses de previsão de custo, e aí você vai juntar esse dinheiro de 6 meses. Porque dentro de 6 meses, vai ter época que vai estar bom, tem época que vai estar ruim. Então você precisa estar nivelado. Cara, 6 meses eu preciso manter o meu escritório e captar mais clientes. Então você precisa fazer esse estudo, essa preparação. O mercado oscila demais. E se você não está preparado para sobreviver durante 6 meses, no mínimo 6 meses, se você puder, faz 1 ano, tá? Cara, eu quero 1 ano, então eu vou juntar dinheiro para me sobreviver mais 1 ano. E aí, beleza, você tem 1 ano de folga, 1 ano trabalhando tranquilo, que você pode captar seus clientes, você não vai estar apertado. Por quê? Olha para você ver a onda que a gente entra, né? A espiral que a gente entra quando a gente abre um escritório sem estar com esse planejamento. Olha só, montei o escritório, e aí eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ganhar por preço, ganhar meus clientes por preço. E aí o que você faz? Você entra na espiral do preço baixo. E aí a lucratividade vai diminuindo, você só vai descendo. A espiral negativa. Você entrou numa espiral negativa e é quase impossível você sair disso. Porque cada vez mais você vai ficar refém em pegar projetos apertados com preço baixo para poder pagar as contas. Você vai ter que pegar obras com preço baixo, trabalhar muito para poder pagar as contas e aí você trabalha na espiral de pagar as contas, ao invés de trabalhar na espiral de lucratividade. Olha a diferença disso. Sem esse planejamento, você entra num ciclo de contas, um ciclo negativo.
né, de faturamento negativo. Você está faturando, mas você tem um custo fixo e aí o custo variável, então você está perdendo dinheiro. Então você precisa ter esse planejamento. Se você não fizer esse planejamento de 6 meses, você vai abrir o escritório, vai abrir um local físico, no primeiro, segundo mês que você não tiver dinheiro para pagar, você vai começar a oferecer seu serviço a preço de banana. E quando você oferece seu serviço a preço de banana, o que acontece? Só piora a sua situação que já estava ruim. Só piora a sua situação que já estava ruim. Um outro ponto importante que eu coloquei aqui, que antes de abrir o escritório, você precisa ter uma estratégia consolidada de captação de cliente. Não é aquele negócio assim, Eduardo, tem mês que eu tenho muito cliente, tem mês que eu tenho pouco, tem mês que não vem nada. Você precisa ter uma estratégia consolidada, tá? Testada e aprovada para poder montar seu escritório também. São esses 2 itens principais. Ter uma reserva financeira de no mínimo 6 meses e uma estratégia de captação de clientes consolidada. O que é uma estratégia de captação de clientes consolidada? Eu já falei algumas vezes sobre captação de cliente aqui. Eduardo, eu vou trabalhar, quero começar um negócio, quero começar de verdade na área da construção residencial igual você trabalha. Quanto que eu preciso investir? Cara, se você trabalhar home office, pouquíssimo. Às vezes menos de R$ 500 por mês. Você vai pagar aí água, luz, internet, né, que você já pagaria e comprar uma mesa legal e uma cadeira legal, tá? Então, não precisa investir dinheiro para ter o próprio negócio. Você pode começar seu próprio negócio trabalhando em casa. Valeu demais, grande abraço. Fica com Deus. Tchau.